Durante sessão do Congresso Nacional, o senador Marcos Rogério lembrou que hoje o parlamento vota temas sensíveis como a nova Lei de Segurança Nacional. O senador explicou que o veto 46 do ex-presidente Jair Bolsonaro impediu a criação do crime de fake news. O senador apontou: a gente está vivendo um momento hoje onde os conceitos de desinformação e fake news dependem de uma variável, e a variável é de onde vem. Se a origem do conteúdo é de um campo político diverso daquele que comanda o país hoje, então é desinformação, é fake news, tem que criminalizar. Mas quando o conteúdo tem origem no campo político daqueles que governam o país, aí não tem fake news, aí não tem desinformação, aí é liberdade de expressão. O senador alertou: não podemos criar um instrumento que vai botar cabresto, censura ao povo brasileiro. Marcos Rogério explicou que na atualidade já há muita censura ocorrendo no Brasil. Pior, vivemos em um momento em que se pratica a censura em uma extensão maior. Não apenas censura em relação a conteúdos, mas censura prévia, quando se inutiliza, quando se tira a liberdade de alguém, através de um perfil social, fazer suas publicações. Isso é censura prévia. Marcos Rogério lembrou que a censura prévia é incompatível com a Constituição. O senador Marcos Rogério lembrou também que o Congresso aprovou o fim das saidinhas e o presidente Lula vetou. Ele relatou que havia parlamentares sugerindo que conservadores deveriam manter o veto de Lula para supostamente ajudar os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador rebateu a falácia, mostrando que é mentirosa, e lembrou ainda que leis não se fazem para casos específicos. Marcos Rogério disse: votemos com consciência, com maturidade, com segurança de que estamos legislando em defesa do Brasil e dos brasileiros. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE,
com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, senhor presidente, hoje é um dia importante para o Brasil, porque nós vamos votar matérias que são matérias sensíveis no plano nacional. Um tema é a questão da Lei de Segurança Nacional, o veto 46, que trata da tipificação dos fake news, a criminalização da fake news. No ambiente, e a gente vai votar essa matéria foi vetada pelo ex-presidente Bolsonaro, e eu já adianto que o meu voto vai ser pela manutenção do veto do presidente Bolsonaro, porque a gente está vivendo um momento hoje onde os conceitos de desinformação, de fake news, ele depende de uma variável. A variável de onde vem. Se a origem do conteúdo é de um campo político diverso daquele que comanda o país hoje, então é desinformação, é fake news, tem que criminalizar. Mas quando o conteúdo ele tem origem no campo político daqueles que governam o país, aí não tem fake news, aí não tem desinformação, aí é liberdade de expressão. Então nós não podemos criar um instrumento que vai colocar cabresto, censura ao povo brasileiro. Então eu adianto que a minha posição será votar pela manutenção do veto ao item 46 que trata das fake news e da desinformação. Obviamente que ninguém defende conteúdo que seja mentiroso, que seja de desinformação, mas não podemos criar um mecanismo para colocar cabresto, censura. E pior, nós vivemos um momento em que se pratica censura numa extensão maior. Não apenas censura em relação a conteúdo, mas censura prévia, quando se inutiliza, quando se tira a liberdade de alguém, através de um perfil social, fazer suas publicações. Isso é censura prévia. Uma coisa é você enfrentar um conteúdo que tenha, de repente, índole criminosa e, a par dos instrumentos legais que tem, você determinar a retirada desse conteúdo. Outra coisa muito diferente é você determinar o bloqueio de páginas, de perfis. Isso é censura prévia, incompatível com a Constituição de 88. Ou defendemos liberdade, ou então nós não temos liberdade no Brasil. E a garantia de liberdade de informação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, são pilares da democracia no Brasil. Outro tema, senhor presidente, que nós vamos enfrentar hoje é o veto, senador Flávio Bolsonaro, à saidinha. O Congresso Nacional votou o fim da saidinha no Brasil. O presidente Lula vetou. E agora os congressistas vão enfrentar essa matéria. Eu estava ouvindo aqui no plenário alguns burburinhos, algum pé de orelha de alguém dizendo: não vote a favor da derrubada do veto da saidinha, porque isso pode prejudicar os presos do 8 de janeiro. Ora, eu acho que alguém faltou à aula de direito penal. Porque em se tratando de matéria penal, você não tem os efeitos retroativos de matéria penal quando para enquadrar numa reprimenda ou numa sanção maior ao denunciado, com coisa que deputados e senadores fossem ignorantes do ponto de vista da validade da norma jurídica, embora vivemos tempos em que há relativização da garantia na sua extensão maior do conjunto normativo do Brasil. E digo isso sustentando que, inclusive no campo constitucional, mas então, senhor presidente, ainda que assim o fosse, não usaríamos um instrumento como esse
em razão de uma situação em que teremos que em algum momento revisitar a questão da separação do joio e do trigo no 8 de janeiro, mas não usaríamos jamais esse expediente para abrir mão de algo que é essencial ao Brasil, a defesa da nossa sociedade. Portanto, senhor presidente, o meu voto vai ser pela derrubada do veto da saidinha. Então eu conclamo aqui os colegas congressistas que votemos com consciência, com maturidade, com segurança de que estamos legislando em defesa do Brasil e dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a quem está chegando aqui agora nessa rápida live que eu pretendo fazer, porque em 11 minutos começa a sessão do Congresso Nacional, onde nós vamos tratar de pautas muito importantes no tocante à nossa liberdade. Eu, como sou líder da minoria no Congresso, vou fazer os encaminhamentos dos vetos. E o primeiro item da pauta é o veto 46, o veto da liberdade, feito pelo presidente Bolsonaro ainda no ano de 2021, e que trata de duas coisas que são fundamentais. Vocês estão vendo como a esquerda tenta o tempo inteiro criminalizar as opiniões nas redes sociais, especialmente, alegando que estão defendendo a democracia, estão combatendo as mentiras, estão combatendo as fake news. Como sempre, eles empacotam o assunto de uma forma simpática para que as pessoas menos informadas caiam na armadilha de delegar a algum órgão estatal de preferência a condição de falar o que é fake news ou não e de tomar alguma providência contra essa pessoa ou não. Portanto, esse veto 46, de forma bastante sintética, trata de duas coisas. A primeira, cria de fato o crime de fake news nas eleições com cadeia de até 5 anos. Portanto, o que hoje é um fato comprovado, uma opinião que você coloca na sua rede social, se isso amanhã for entendido como uma mentira, você pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Um exemplo clássico é o que aconteceu agora na tragédia no Rio Grande do Sul, em que todos viram que caminhões com doações estavam sendo parados na estrada por causa de excesso de peso, por causa de falta de nota fiscal dos produtos que estavam sendo doados, e isso causou um transtorno, pessoas foram multadas, e aí veio na sequência a própria ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cancelando essas multas, portanto, corroborando, atestando que aquelas notícias eram verdadeiras, como mostraram as matérias do SBT e da Record. No entanto, até hoje, a Globo insiste que aquilo não aconteceu, que aquilo era uma fake news. Então vocês veem a importância da internet nesse momento da tragédia do Rio Grande do Sul, para que haja uma grande mobilização, inclusive com as doações e denúncias que são feitas nas redes sociais, como essa dos caminhões que estavam sendo parados, só foram resolvidas porque alguém na internet veio e denunciou, e ainda assim isso é tratado pela Globo como fake news. Essa é a incerteza, essa é a insegurança que todos nós temos com a criação de um crime como esse, mais está criando um crime de fake news, incluindo um artigo, a lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, é uma aberração, e esse é um ponto que a gente não pode transigir. Portanto, fizemos um trabalho importante aqui com várias lideranças partidárias, pedindo o voto sim ao veto da liberdade, para que esse texto continue vetado, portanto não entre em vigor, mas a base do PT aqui está trabalhando fortemente para derrubar esse veto, como eu disse, que foi feito lá na gestão do presidente Bolsonaro. E a outra parte importante também nesse veto é que incisos foram vetados que, para garantir o bom funcionamento das nossas polícias, da segurança jurídica dos nossos policiais, para que possam agir dentro da lei para cumprir aquilo que está na legislação. Então esses vetos que tratam da inviabilidade do trabalho da polícia diz o seguinte: é proibido você coibir uma manifestação dita pacífica. Olha, assim, eu faço questão de ler qual é o artigo para vocês aqui. O que está vetado é que nós precisamos manter o veto, nós precisamos que esse texto não entre em vigor, que diz o seguinte: atentado ao direito de manifestação, impedir mediante violência ou grave ameaça o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe
ou de demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Traduzindo o que está escrito aqui, se hoje tem uma manifestação pacífica para invadir aqui o Senado Federal, a polícia não pode fazer nada de forma preventiva, mesmo supondo que aquilo vai escalar para uma manifestação violenta. Portanto, olha em que condição fica esse policial. E se ele agir enquanto o movimento estiver pacífico, ele pode ser incluído nessas penas de reclusão de 1 a 4 anos, com a agravante de metade, com a perda do posto e da patente ou graduação, se o crime é cometido por militar. Veja a gravidade e se coloque no lugar de um policial, como é que ele vai combater uma manifestação como essa. Se não faz nada, ele vai responder. Se fizer alguma coisa para evitar que a manifestação se caminhe para uma manifestação violenta, ele também vai responder. Percebe como isso inviabiliza? Vou dar um outro exemplo. Imagina o MST fazendo uma ocupação pacífica de uma fazenda lá na área rural. A polícia não pode fazer nada preventivamente porque é uma manifestação pacífica. Estão lá, enfim, dão a bandeira, a causa que quiserem para uma invasão de propriedade privada na área rural, e a polícia não vai poder fazer nada. E pior, aqui com as agravantes, como eu disse já no militar, no caso que haja, antes que aquilo descampe para violência, mas tem uma outra qualificadora aqui que diz respeito a você, fazendeiro, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Se acontece de um fazendeiro que está armado dentro da sua propriedade e faz uso de arma de fogo para proteger a sua propriedade, para proteger a sua família, ele vai ter uma agravante de aumento de pena aqui. Diz o seguinte: aumenta de 1/3 a pena se o crime é cometido com violência ou grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo. Percebem a maldade desses dispositivos e a importância de nós mantermos esses dispositivos vetados, para que esses dispositivos não entrem em vigor. Portanto, eu vou encerrar a live aqui agora, vou descer correndo para o plenário, que vai começar às 13 horas essa audiência, e eu peço, aqui a live faço por isso, peço a cada um de vocês que está assistindo, que pressionem, que entrem em contato, aqui pela rede social mesmo, com os deputados e senadores do seu estado. Cobrem o voto sim a esse veto da liberdade, para que nós não tenhamos uma desordem no Brasil e para que nós não tenhamos abalada a nossa liberdade de expressão especial aqui nas redes sociais. Contactem o deputado, a deputada do seu estado, os 3 senadores do seu estado, para que eles, e conclamem para que eles votem sim a esse veto, que vai começar a ser votado em alguns instantes. Pessoal, obrigado pela audiência, vamos lá trabalhar pelo nosso Brasil. Um abraço.